Noções de direito processual penal. Provas. Quem sou eu? Oi, eu sou a Tamires. Formada em Química pela UFMA, amo ler, aprender e transformar conteúdos em resumos leves, diretos e inspiradores. Provas no processo penal. A prova é um instrumento que permite reconstruir os fatos e formar a convicção do juiz sobre o caso penal. Seu objetivo é demonstrar a verdade possível dos acontecimentos, dentro dos limites legais, permitindo uma decisão justa e fundamentada. No processo penal, a prova deve ser produzida em contraditório judicial, garantindo a participação das partes. Sistema de valorização da prova. Existem três sistemas principais. O sistema da íntima convicção, adotado no tribunal do júri, permite ao julgador decidir sem a necessidade de fundamentação. O sistema da prova tarifada estabelece regras rígidas sobre o valor das provas, sendo aplicado apenas de forma residual, como no artigo 158 do CPP, que exige o exame de corpo de delito quando houver vestígios. O sistema predominantemente no Brasil é o da persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que o juiz aprecia livremente as provas, mas deve fundamentar sua decisão conforme o artigo 155 do CPP. Tipos e valor das provas. O juiz deve basear-se nas provas produzidas em juízo, e não apenas nos elementos do inquérito policial, salvo quando se tratar de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, que podem migrar da fase investigativa para o processo e servir como fundamento exclusivo da decisão. As provas cautelares são urgentes e visam evitar a perda de sua utilidade, como uma interceptação telefônica. As não receptíveis são irrepetíveis por natureza, como o exame de corpo de delito, e as antecipadas são colhidas antes da ação penal, como o depoimento de uma testemunha em risco de morte. Ônus da prova. O ônus da prova é dividido entre as partes. O Ministério Público deve demonstrar a materialidade, a autoria e a culpabilidade do réu, formando um juízo de certeza para a condenação. A defesa deve gerar dúvida razoável no juiz, buscando desconstituir as provas da acusação. Se não houver prova suficiente, o réu deve ser absolvido, conforme o artigo 386 do CPP. O juiz, como destinatário da prova, pode determinar diligências complementares, mas o processo deve manter a estrutura acusatória, sendo vedada sua atuação investigatória. Classificação das provas. As provas podem ser diretas, quando demonstram o fato de forma imediata, ou indiretas, quando indicam o fato por meio de indícios. Podem ainda ser reais, quando decorrem do próprio crime, como objetos e vestígios, ou pessoais, quando derivam de declarações humanas. Quanto à forma, classificam-se em testemunhais, documentais e materiais, sendo estas as chamadas provas típicas. Além delas, é possível utilizar provas atípicas, desde que lícitas e compatíveis com o devido processo legal. Princípios aplicados à prova. Três princípios regem a produção probatória. O princípio da verdade orienta a busca pela verdade processual possível, com base em provas seguras e legais. O princípio da comunhão da prova determina que toda a prova constante dos autos pertence ao processo, independentemente de quem a produziu. Já o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, previstas no artigo 157 do CPP, veda o uso de provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. As provas ilícitas devem ser desentranhadas e inutilizadas, e o juiz que teve contato com elas fica impedido de julgar o caso. Elas se distinguem das provas ilegítimas, que violam regras processuais, mas ambas são consideradas provas proibidas. Caso uma prova ilícita constituída corpo de delito de outro crime, deve ser encaminhada ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis. Assim, o sistema probatório do processo penal brasileiro busca equilibrar a liberdade de apreciação das provas com a legalidade e o contraditório, assegurando que apenas elementos obtidos de forma legítima e fundamentada possam servir de base para a formação da convicção judicial e para uma decisão justa. Provas ilícitas por derivação. As provas ilícitas são aquelas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, sendo inadmissíveis no processo penal conforme o artigo 157 do CPP.
devem ser desentranhadas e inutilizadas, e o juiz que teve contato com o seu conteúdo fica impedido de julgar. Além disso, o ordenamento jurídico também considera inadmissível as provas derivadas das ilícitas, pois estão contaminadas pela mesma ilegalidade. De acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual, se a origem da prova é ilícita, toda a prova que dela deriva também o são. Exceções à regra geral. A primeira exceção ocorre quando não há nexo de causalidade entre a prova ilícita e a derivada, ou seja, quando não há relação direta de causa e efeito entre ambas. A segunda é a teoria do nexo atenuado, também chamada de tinta diluída ou mancha purgada, que admite o uso da prova derivada quando o vínculo com a prova ilícita é enfraquecido por circunstâncias supervenientes, como o decurso do tempo, a colaboração espontânea de um envolvido ou a menor gravidade da ilegalidade. A terceira exceção é a teoria da fonte independente, que permite o uso da prova se ela puder ser obtida de forma autônoma e lícita, sem depender da prova ilícita original. Por exemplo, quando a busca e a apreensão é realizada com base em elementos legítimos, ainda que tenha ocorrido uma investigação anterior irregular, o que torna a nova prova válida. Teoria da descoberta inevitável. A teoria da descoberta inevitável ocorre quando se demonstra que a prova seria encontrada licitamente, mesmo sem a prova ilícita inicial. Nessa hipótese, ainda que tenha havido violação legal, o resultado seria alcançado de forma inevitável e dentro dos trâmites regulares da investigação. Embora o CPP mencione esse conceito no inciso 2 do artigo 157 como fonte independente, trata-se, na verdade, de um erro legislativo. O correto é entender que se refere à descoberta inevitável e não à fonte independente. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade permite a utilização de provas ilícitas em favor do réu, já que o direito à liberdade tem prioridade sobre a forma de obtenção da prova. Assim, quando a prova ilegal beneficia a defesa, ela pode ser admitida para garantir a justiça e a ampla defesa. Teoria do risco e encontro fortuito de provas. A teoria do risco aplica-se, por exemplo, à câmera de vigilância em locais públicos. Quem pratica crimes em espaço aberto assume o risco de ser filmado, e essa prova é ilícita. Já a teoria do encontro fortuito de provas, também chamada de serendipidade, ocorre quando, durante uma busca legalmente autorizada, são encontrados outros crimes ou envolvidos de forma casual. Quando o achado é de outros delitos, fala-se de serendipidade objetiva. Quando revela novos participantes, trata de serendipidade subjetiva. Entretanto, se a autoridade usa o mandato de busca para procurar intencionalmente outras provas que não estavam previstas na autorização judicial, o ato torna-se ilícito e a prova obtida perde a validade. Assim, o estudo das provas ilícitas por derivação exige atenção às regras e exceções legais, pois o equilíbrio entre a busca da verdade real e a proteção das garantias fundamentais é essencial para a legitimidade do processo penal. Cadeia de custódia. A cadeia de custódia foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964 de 2019, Lei Anticrime, e trata do conjunto de procedimentos que garantem a autenticidade e a rastreabilidade dos vestígios coletados em locais de crime ou em vítimas, desde o reconhecimento até o descarte. Seu objetivo é assegurar que o vestígio analisado seja o mesmo encontrado na cena do crime, evitando contaminações ou alterações que comprometam a prova pericial. Início e preservação dos vestígios. De acordo com o artigo 158-A, a cadeia de custódia começa com a preservação do local do crime ou com o procedimento em que se detecta a existência de vestígios. O delegado de polícia deve preservar a área imediata, onde o crime ocorreu, e a mediata, em torno do local, impedindo que pessoas alterem os elementos de prova até a chegada dos peritos. O agente público que identificar vestígios relevantes é responsável por sua guarda e integridade. O artigo 158 do CPP reforça a obrigatoriedade do exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, sendo vedada a substituição pela confissão do acusado. Etapas da cadeia de custódia. O artigo 158b descreve as etapas que asseguram o controle do vestígio.
reconhecimento, que é a identificação do elemento relevante, isolamento para evitar alterações, fixação, que registra a posição e o estado do vestígio por meio de fotos, vídeos ou croquis, coleta, feita preferencialmente por perito oficial, acondicionamento com embalagens, individual e identificação do responsável, transporte até o local de análise, recebimento que formaliza a transferência com registro detalhado, processamento que consiste no exame pericial e na elaboração do laudo, armazenamento para eventual contraperícia e, por fim, descarte, realizado conforme a lei e, quando necessário, com autorização judicial. Regras de guarda e acesso. Os institutos de criminalísticas devem possuir uma central de custódia para guardar e controle dos vestígios, vinculada ao órgão central de perícia. Toda pessoa que acessar o material deve ser identificada com registro de data, hora e motivo do acesso. Durante a tramitação, cada movimentação deve ser documentada, indicando o responsável, a destinação e o horário da ação, conforme o artigo 158-E do CPP. Quebra da cadeia de custódia e suas consequências. A quebra da cadeia de custódia ocorre quando há falha na documentação, preservação ou manuseio dos vestígios, gerando dúvidas sobre sua integridade. Há duas correntes quando as consequências. Uma entende que a quebra torna a prova ilícita e nula, devendo ser desentranhada dos autos, outra adotada pelo STJ. Defende que o juiz deve avaliar o caso concreto, considerando se, mesmo com irregularidades, os elementos ainda são confiáveis. Se não houver segurança sobre a autenticidade da prova e não existirem outros elementos que a sustentem, o resultado deve ser a absolvição do réu por insuficiência probatória. Assim, a cadeia de custódia é essencial para garantir a legitimidade da prova pericial e a segurança jurídica do processo penal, assegurando que o material analisado seja autêntico, rastreável e obtido de acordo com os princípios da legalidade e do devido processo legal. Perícia e prova pericial. A perícia é um meio de prova que utiliza conhecimento técnico-científico para confirmar a existência de um fato. Quando um crime deixa vestígios materiais, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito, conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal. Ele pode ser direto, quando o perito examina o objeto ou a vítima do crime, ou indireto, quando o exame é feito a partir de prontuários, laudos médicos ou registros hospitalares. A confissão do acusado não substitui o exame do corpo de delito, mas, segundo o artigo 167 do CPP, se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal pode suprir sua falta. Crimes transeantes e não transeantes. Nos crimes transeuntes, não há vestígios, enquanto nos não transeuntes há rastros que exigem o exame pericial. Se o exame não for realizado quando possível, ocorre nulidade processual, conforme o artigo 564. Autoridade e momento do exame. O exame pode ser determinado pelo delegado de polícia, Ministério Público ou juiz, sendo possível sua realização tanto na fase investigativa quanto judicial. Em crimes de violência doméstica contra crianças, idosos ou pessoas com deficiência, há prioridade legal na realização da perícia, previsto no artigo 159 do CPP, e em leis específicas, como a Lei Maria da Penha e a Lei 9.099 de 95. Perito oficial e não oficial. A perícia deve ser feita por perito oficial com diploma de curso superior. Na falta deste, o exame pode ser realizado por 2 peritos não oficiais, também graduados e idôneos, que devem prestar compromisso e fiel desempenho. O perito oficial é imparcial, e as causas de impedimento de juízes se aplicam a ele. Quando a perícia envolve áreas diferentes do conhecimento, podem atuar vários peritos oficiais. Já o assistente técnico, indicado pelas partes, atua após o laudo pericial e não precisa ser imparcial. Quesitos e assistentes técnicos. As partes, Ministério Público, Defesa, ofendido e querelante, podem formular quesitos e indicar assistentes técnicos, conforme o artigo 159 do CPP. O assistente técnico atua após o laudo, mediante autorização do juiz, e pode elaborar parecer dentro do prazo fixado judicialmente. Se sugerirem dúvidas após o laudo, as partes podem requerer esclarecimento aos peritos, que responderão em audiência ou por laudo complementar. Elaboração do laudo pericial. Segundo o artigo 160 do CPP,
O laudo pericial deve ser minucioso e responder aos quesitos, sendo entregue em até 10 dias, prorrogáveis mediante requerimento dos peritos. O exame do corpo de delito pode ser feito a qualquer dia e hora. Autópsia e registros fotográficos. A autópsia deve ocorrer após 6 horas do óbito, salvo evidência inequívoca da morte. Em casos de morte violenta, basta o exame externo, se não houver infração penal a apurar. O artigo 164 determina que o cadáver sejam sempre fotografados na posição em que forem encontrados. O artigo 165 prevê a inclusão de fotografias, esquemas ou desenhos no laudo, sempre que possível. Exame complementar e outras perícias. Quando o primeiro exame pericial for incompleto, a autoridade policial ou judiciária pode determinar um exame complementar. Esse exame é essencial para casos como lesões corporais, a fim de verificar incapacidade por mais de 30 dias. Se não for possível realizá-lo, a prova testemunhal pode suprir sua ausência. Nos exames grafotécnicos, o investigado pode ser intimado a escrever para fins de comparação, mas não é obrigado em respeito ao direito à não autoincriminação. Quando o exame é feito em outra comarca, configura-se o exame por precatória, e os peritos são nomeados pelo juízo deprecado, salvo acordo em ação penal privada, em que o juízo deprecante pode nomeá-los. Divergência entre peritos. Em caso de divergência, cada perito apresenta seu próprio laudo e, se persistirem diferenças, pode ser nomeado terceiro perito ao realizar a nova perícia. Assim, a prova pericial busca garantir certeza técnica sobre fatos relevantes, sendo indispensável a busca da verdade material no processo penal. Provas documentais. De acordo com o artigo 232 do Código de Processo Penal, considera-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, sejam públicos ou particulares. A fotografia autenticada de um documento possui o mesmo valor jurídico do original. As cartas particulares obtidas de forma criminosa ou ilícita não podem ser utilizadas em juízo, respeitando o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Atuação do juiz e a autenticidade dos documentos. O artigo 234 permite que o juiz, ao tomar conhecimento da existência de documentos relevantes à acusação ou à defesa, determine sua juntada aos autos, mesmo sem solicitação das partes. Quando houver contestação da autenticidade de um documento particular, sua letra e assinatura devem ser submetidas a exame pericial, conforme o artigo 235. Documentos em língua estrangeira. Segundo o artigo 236, documentos em língua estrangeira podem ser juntados de imediato aos atos, mas devem ser traduzidos por tradutor público ou, na ausência deste, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. A tradução é obrigatória apenas se necessária à compreensão do conteúdo. Devolução de documentos. Encerrado o processo, os documentos originais podem ser devolvidos à parte que os produziu, desde que não exista motivo relevante para sua permanência nos autos. Essa devolução depende de requerimento e manifestação do Ministério Público, permanecendo traslado nos autos para registro conforme o artigo 238 do CPP. Entendimento jurisprudencial. A jurisprudência reforça que o juiz pode determinar a juntada de documentos de ofício. As fotografias autenticadas têm valor probatório igual ao original. Os documentos estrangeiros só exigem tradução quando indispensáveis, e as cartas obtidas por meio ilícitos não são admitidas como prova. Assim, a prova documental no processo penal busca assegurar a autenticidade, legalidade e utilidade probatória, respeitando os limites constitucionais da produção de provas. Reconhecimento de pessoa e coisas. O reconhecimento de pessoas é um meio de prova regulado pelo artigo 226 do Código de Processo Penal e tem o objetivo de identificar o autor de um crime de forma segura e imparcial. O procedimento inicia-se com a descrição prévia feita pela vítima ou testemunha sobre a pessoa a ser reconhecida. Em seguida, o suspeito deve ser colocado ao lado de outras pessoas semelhantes, sem número fixo para evitar indução, sendo então o reconhecedor convidado a apontar o autor. Caso exista riscos de intimidação ou influência, a autoridade deve garantir que o reconhecido não veja o reconhecedor, preservando a veracidade do ato. Todo o procedimento deve ser formalizado em um auto pormenorizado, assinado pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas. Essa formalidade é obrigatória na fase investigatória, mas o sigilo visual não se aplica à instrução criminal
ou ao plenário do júri. O reconhecimento de objetos previstos no artigo 227 do CPP segue as mesmas cautelas aplicáveis ao reconhecimento de pessoa, devendo-se registrar detalhadamente o auto para garantir sua autenticidade. Já o artigo 228 determina que, quando houver várias pessoas chamadas a reconhecer, cada uma o faça separadamente, sem comunicação entre si, evitando influência mútua. Além do reconhecimento presencial, o CPP admite formas complementares, como o reconhecimento fotográfico, quando são exibidas imagens de pessoas com características semelhantes às descritas pela vítima, e o reconhecimento fonográfico, utilizado quando a vítima não viu o autor, mas pode identificar sua voz. Na prática, e em concursos, destaca-se que o reconhecimento só é válido quando segue rigorosamente as etapas legais, sob pena de nulidade. A jurisprudência reforça que esse procedimento deve ser realizado com cautela, pois erros de reconhecimento podem comprometer a prova de autoria. Assim, o reconhecimento de pessoas e coisas é um meio de prova essencial, mas exige precisão técnica e respeito às garantias processuais para ser considerado legítimo. Acareação. A careação é o procedimento utilizado quando há divergência entre declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes, podendo ocorrer entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e pessoa ofendida, ou entre pessoas ofendidas. Durante o ato, os envolvidos são reperguntados para esclarecer as contradições e tudo é registrado em termo oficial. Quando uma das testemunhas está ausente, o juiz pode encaminhar carta precatória para que a diligência seja completada, desde que isso não cause atraso prejudicial ao processo. A careação pode ser feita tanto na fase investigatória quanto na fase judicial, sendo um instrumento essencial para esclarecer versões conflitantes e reforçar a busca pela verdade real no processo penal. Os indícios são circunstanciais, conhecidas e provadas, que, por meio de relação lógica com o fato investigado, permitem inferir a existência de outra circunstância ainda não comprovada. Representam elementos de convicção indiretos capazes de fundamentar a formação da prova, mas não constituem prova plena. Para serem válidos, os indícios precisam estar baseados em fatos concretos e demonstráveis e não em suposições. Assim, funcionam como pontos de ligação que ajudam o julgador a reconstituir a dinâmica do crime e chegar à verdade processual. Busca e apreensão. A busca e apreensão é uma medida cautelar destinada a localizar pessoas, objetos ou documentos relevantes à investigação criminal. Pode ser domiciliar ou pessoal, sendo a primeira dependente, em regra, de mandato judicial e a segunda possível sem mandato. Quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte armas, drogas ou objetos ilícitos. A busca domiciliar tem reservas de jurisdição, conforme o artigo 5º da Constituição, que garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo a entrada apenas com autorização judicial em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Durante a diligência, o mandato deve especificar o local, o motivo e o objetivo da busca, e o morador deve ser intimado a permitir a entrada, podendo os agentes usar força caso haja resistência. A busca em mulher deve ser feita por outras mulheres, salvo em situações que causem prejuízo à operação. Todas as apreensões devem ser documentadas em auto circunstanciado, com a assinatura de 2 testemunhas. O ingresso sem mandado só é legítimo se houver flagrante delito comprovado por fundadas razões, e não apenas por denúncia anônima ou comportamento suspeito. Quando houver consentimento do morador, a legalidade deve ser comprovada por escrito e, se possível, em vídeo, sob pena de nulidade das provas. Além disso, o acesso a dados de aparelhos celulares apreendidos só é permitido se houver autorização judicial. Caso contrário, as provas digitais obtidas são consideradas ilícitas. Assim, a busca e a apreensão se configura como um instrumento essencial na colheita de provas legítimas, desde que respeitados os limites legais e constitucionais que protegem os direitos fundamentais. Até o próximo resumo.